Fala aí, galera, tudo bem? Eu sou o professor Fábio Neposiano, professor de Matemática e Raciocínio Lógico. Seja bem-vindo aqui ao canal Seta do Concurseiro, no nosso guia de estudos. E nós vamos dar prosseguimento ao nosso planejamento em relação ao concurso da Universidade Federal do Rio de Janeiro, tá ok? Como nós vimos anteriormente, sempre trabalhando em cima do digital, nós vamos ver qual será o nosso próximo tópico de hoje. Olha aqui, operações com conjuntos. Lembrando a você que todos esses tópicos aqui que já estão marcados, eles encontram-se disponível no nosso canal do YouTube aí para você pegar e dar uma verificada, fazer um bom resumo e verificar o que aconteceu recentemente nos últimos concursos, tá ok? Então vamos abordar o nosso tópico de hoje, que vai ser operações com conjuntos. Vamos começar com uma questão bem simples. Em um colégio com 300 alunos, 180 estudam inglês, 160 estudam espanhol. Quantos alunos estudam simultaneamente os dois idiomas? Uma questão de conjuntos, quando envolve apenas dois elementos, ela é bem fácil você identificar dentro da prova. Por quê? Ela geralmente vem falando esse termo aqui, ó, quando você quer duas pessoas que ao mesmo tempo praticam um determinado evento, tá? Nós vamos resolver do método mais convencional, que é através do diagrama de Venn, ok? Vamos para a resolução? Vamos à resolução da questão. Como eu falei, a gente vai trabalhar usando o diagrama de Venn, né? Eu coloquei os valores que ele fala aqui. Dentro do colégio nós temos 300 alunos, então o total de alunos representado é 300. E ele fala também a respeito aqui, de inglês você tem 180 e de espanhol 160. Mas eles dão um dado muito importante, é que ele fala que todos os alunos estudam. Quando você está trabalhando questão de conjunto, você tem que criar o hábito de fazer uma pequena ressalva em relação ao que está sendo dado. Por quê? O que acontece? Na maioria das questões, ele fala o que gosta, o que quer. E você vai criar uma ressalva aqui no canto inferior para aqueles que não gostam, que não querem nada do que está sendo falado. Tá? Quando nós trabalhamos conjunto, a fórmula do diagrama de Venn fala o seguinte. O número de elementos de A união B é igual ao número de elementos de A mais o número de elementos de B menos a interseção de A com B. O número de elementos de A com B é o total de elementos. Ele fala para mim que é quanto? 300. O número de elementos de A é quanto? 180. O número de elementos de B, 160. Menos a interseção de A com B. E é exatamente isso o que eu quero nessa questão. Eu quero achar o número de elementos pertencentes à interseção. Então vai ser 300, que é igual a 340, menos o número de interseção de A com B. O que eu vou fazer? Eu vou fazer a transposição, trazer aquele termo para cá e levar o número 300 para o outro lado. Toda vez que eu faço isso, a gente troca os sinais de cada termo. Isso é a mesma coisa que adicionar N de A interseção com B dos dois lados e também o tirar 300 dos dois lados, tá ok? Então, eu vou trazer esse termo para cá, vai ficar número de elementos de A interseção com B, vai ser igual a 340, era mais 300, vem para cá o quê? Menos 300. Número de elementos de A interseção com B, então vai ser quanto? 40. E era o que ele estava me perguntando. Quantos elementos pertencem à interseção? Que vai estar aqui, serão 40 termos. Uma outra dica para você evitar essa parte burocrática de você ficar utilizando a fórmula é igual à nossa representação, a seta do concurso. Como assim? Eu vou mostrar um jeito que é mais prático, que é a mesma resolução, mas vai poupar para a gente um tempo muito grande para você não ficar preso ao uso da fórmula, ok? Vamos aqui à nossa segunda resolução. O que eu vou fazer? Eu vou marcar que esse campo aqui é o campo do não, ou seja, aquele cara que é contrário a tudo que é dito. E o que eu vou fazer? Eu vou criar um campo de setas. Todas as setas que forem para a direita serão somadas. E aquelas setas que vierem para a esquerda serão subtraídas. Eu vou fazer isso de uma única forma. Seta para a direita, seta para a direita. Essas duas aqui serão o quê? Somadas. Está faltando quem aqui? A minha interseção. Eu volto para ela. Então ela vai ser subtraída. Essa resolução vai ser exatamente a mesma coisa que usar a fórmula anterior que a gente viu. Olha aqui, ó. Aqui eu não tenho ninguém. 180 mais 160. Isso aqui vai dar quanto? 340.
Observa, quando eu faço isso, o meu resultado tem que dar 300. Mas no momento eu tenho 340. O que eu vou fazer? Eu vou subtrair do meu total para que achar a minha interseção. 340 menos 300 vai dar quanto? 40. É uma forma, assim, mais rápida, mais eficaz de você fazer a questão. Nada substitui a fórmula. Mas esse tipo de questão, como é bem repetitivo, esse método aqui é bem interessante para a gente resolver também. E eu vou acrescentar mais algumas informações nessa questão aqui. Nós obtivemos que o resultado vai ser quanto? 40. Ok? O que eu vou fazer? Se você observar, esse 40 também está aqui dentro da parte de inglês. Eu vou retirar esse daqui. Como ele está dentro do inglês, ele também está dentro do espanhol. Eu vou retirar ele daqui também. Se você subtrair 180 menos 40, vai dar 140. Se você subtrair 160 menos 40, vai dar quanto? 120. Tá? O que representa esse elemento que eu achei aqui agora? O 140. Esse cara, ele gosta somente de inglês. Tá? Quantos alunos gostam de inglês? Eu tenho 180. Quantos alunos gostam somente de inglês? 140, porque é a subtração realizada entre 180 e 40. Da mesma forma que se ele perguntar para vocês quanto gostam somente de espanhol, são quantos? 120. Porque você tira esses 40 que estão dentro da interseção do meu total de espanhol, que são 160. Tá? Essas questões elas são muito aplicadas dentro do concurso. E o mais interessante é que tem como você fazer uma prova real aqui dentro para chegar nos 300 sem utilizar aqueles números que nós pegamos ali. Olha aqui. Gostam somente de inglês? 140. Gostam dos dois ao mesmo tempo? 40. Gostam somente de espanhol? 120. Se você também efetuar a soma, você vai chegar ao meu total, que é 300. Só por essa questão, dá para a gente observar que tem pelo menos 3 maneiras diferentes de você resolver. Tá? O método que você vai escolher é aquele que você tem mais afinidade, que você se sente mais seguro. Eu só dei algumas opções para você chegar na resposta. Nossa questão número 2. Um paciente é diagnosticado com uma determinada doença se e somente se ele apresentar os sintomas A e B. Então, para estar doente, tem que apresentar os dois sintomas simultaneamente. Isso é muito importante. Entre as 324 pessoas examinadas, verificou-se que 157 apresentaram o sintoma A, 201 apresentaram o sintoma B, 49 não apresentaram nenhum desses sintomas. Já identifiquei que é uma questão de conjunto, só pelo fato. Fala do primeiro, fala do segundo e também fala que uma quantidade que não tem nem no primeiro nem no segundo. Forma de resolver, vamos novamente resolver através do diagrama de Venn. Nós temos 3 opções, pelo menos, de fazer e executar essa questão. Fica a seu critério como você vai fazer. Tenta fazer e daqui a pouco a gente faz a resolução, beleza? E aí, tentou? Conseguiu? Vamos à resolução? Eu já passei todos os dados da questão para cá. A doença A eu tenho 157, B 201, nenhuma das doenças 149 e o total são 324. Como eu disse para vocês, tanto faz do jeito que você vai resolver. Como essa questão é muito similar à outra, eu vou resolver pelo aquele critério de seta, que é a mesma coisa que a fórmula, mas se torna bem mais rápido, tá ok? Vou puxar setas para a direita. Tá? E ele está pedindo que contrario as duas doenças, que é a minha interseção. Essa daqui vem para a esquerda. Então, todas as setas que vêm para a direita, a gente vai fazer a soma, porque é a mesma coisa que utilizar a fórmula do elementos da nossa união. Então, vai ser o quê? 157 mais 201 mais 49. Isso daqui vai dar 7. E isso daqui vai dar 407. Maravilha? O que eu vou fazer agora? Observa. Faz uma comparação entre 407 e 324. O número que eu tenho é superior ao total que foi dado pelo problema. Por que isso aconteceu? Porque tem gente ali que foi contada mais de uma vez. E essas pessoas que foram contadas mais de uma vez são exatamente aquelas que estão dentro da interseção. E para poder pegar essas pessoas, como a gente faz? Pega o total que eu achei e subtrai do total que o problema deu. Então, desse resultado de 407, eu vou tirar 324.
Tá ok? Como é que vai ficar essa conta? Aqui vai dar 3, 40 menos 32 dá 8. Então eu tenho 83 pessoas que efetivamente contraíram as duas doenças. Legal? Vamos para a próxima questão. A nossa próxima questão fala o seguinte. De um grupo de 42 visitantes de um museu, 35 compraram pinturas, 20 esculturas e 5 não compraram nem pintura nem escultura. Quantos compraram apenas pinturas? Olha só. A forma de resolver essa questão é idêntica às questões anteriores que nós fizemos, mas a pergunta é diferenciada. Tenta fazer, cuidado com esse apenas aqui que ele está falando, e vamos ver se você consegue encontrar o resultado, tá ok? Vamos lá, tenta fazer. E aí, conseguiu? Vamos resolver? Ver se consegue e bate com o seu resultado? Eu tenho certeza que sim, vamos lá. Já passei novamente todos os dados que ele passou para mim. Novamente eu vou citar, você pode resolver do jeito que você quiser. Tem pessoas que gostam de usar pela fórmula, tem pessoas que gostam de resolver pela parte inferior da resolução, não importa, tá legal? Eu aqui no caso, como eu já verifiquei com resolução bem parecida às questões anteriores, eu vou fazer a mesma coisa. Tudo que vai para a direita, eu adiciono. O único que vem para o centro, eu vou fazer a subtração. Se eu somar esses 3 elementos e subtrair, eu acho o total. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a soma primeiro. 35 mais 20 mais 5. Isso aqui vai dar quanto? 60. O meu total deu 60. Mas se você comparar com o total que ele fala, dá 42. Eu vou fazer a subtração e através dessa subtração eu pego os elementos que foram contados 2 vezes. Que são justamente quem? Aqueles que estão dentro da interseção. Eu vou subtrair daqui. E eu vou achar a resposta que vai dar quanto? 18. Esse 18 representa quem? A interseção. Mas efetivamente essa não é a pergunta que ele faz. A pergunta que ele faz é quantos compraram apenas pinturas. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que retirar esses 18 elementos que estão aqui dentro. Vou retirar daqui. 35 menos 18 vai dar quanto? 17. Essa é a minha resposta. Então eu tenho 17 elementos que compraram apenas pinturas e vai ser a alternativa letra C. Beleza? Tomara que tenha acertado. E vamos agora para a próxima questão. Próxima questão, galera. Em uma empresa de porte médio, 217 funcionários têm casa própria ou carro ou as duas coisas. Se 189 têm carro e 63 têm casa própria, o número de funcionários que têm carro, mas não têm casa própria. Vamos tentar resolver? Cuidado que ela tem uma pegadinha maravilhosa aqui. Estou avisando com antecedência. Tenta fazer. E aí? Conseguiu identificar onde era a pegadinha dessa questão? É aqui, ó. Ele fala 217 funcionários têm casa própria ou carro ou as duas coisas. O que é que ele está querendo dizer aqui? Ele está te dando o total. O total são 217 pessoas. E carro ou casa ou as duas. Não deixa ninguém do lado de fora. Então, todos os elementos que são consultados, ou tem carro, ou tem casa, ou tem os dois ao mesmo tempo. Não vai existir a possibilidade de ele não ter carro ou não ter casa. Então, vamos agora fazer a resolução. Vamos fazer a soma. Vai ficar o quê? 63 mais 189. 2, aqui vai ficar 5, vai 1, vou ter 252. Faço a comparação. 252 foi o que eu achei, 217 é que o problema me dá. Eu já sei que toda vez que eu faço a soma e não tem interseção, o meu resultado vai ultrapassar o total, porque a interseção está sendo contada 2 vezes, tá legal? Então eu vou subtrair dali o 217. Fazendo essa conta, isso aqui vai dar quanto? 35. Eu tenho 35 elementos que pertencem à interseção. Mas ele não pergunta isso. Ele pergunta quantas pessoas possuem somente o carro. O que eu tenho que fazer? Esses 35, eles foram computados e estão dentro do carro. Eu tenho que tirar ele daqui. 9 menos 5 vai dar 4. Aqui vai ficar 18 menos 3, que dá 5. Então a minha resposta vai ser essa daqui. 154 pessoas
tem somente carro. Ok? Espero que tenha acertado. Vamos para a próxima questão. E a próxima questão agora? Agora a gente vai dar uma evoluída. Nós estávamos trabalhando com 2 conjuntos. E agora a gente vai trabalhar com 3 conjuntos, né? Uma pesquisa realizada com os alunos de uma determinada escola revelou que 30 alunos gostam de matemática, 60 de história e 50 gostam de português. Olha só, eu já tenho 3 elementos dos que gostam: matemática, história e português. 20 gostam de português e história, 15 gostam de matemática e história, 10 gostam de matemática e português, 5 gostam das 3 e 40 não gostam de nenhuma delas. Quantos alunos participaram dessa pesquisa? Ou seja, ele quer saber o total, tá? Nós vamos resolver também. Vamos tentar fazer aquele esquema. Dá uma pausa no vídeo, tenta resolver, e após você conseguir resolver e encontrar a resposta, vamos confrontar com a nossa resolução. Legal? Vamos lá, tenta fazer. E aí, conseguiu chegar a uma resposta? Vamos dar uma olhada aqui. As questões que envolvem conjunto com 3 conjuntos para poder a gente resolve o quê? Ela de dentro para fora. Uma das primeiras dificuldades que o aluno encontra é até na hora de você formalizar e lembrar a fórmula de 3 conjuntos. Como é a fórmula de 3 conjuntos? É exatamente isso que ele quer. Tá? O número de elementos de A união com B vai ser igual ao número de elementos de A, mais o número de elementos de B, mais o número de elementos de C, mais o número de elementos da interseção de A inter B inter C, menos o número de elementos de A inter B, mais o número de elementos de A inter C, mais o número de elementos de B inter C. Se você reparar, a própria fórmula já é bem complicada, ela é bem grande. Você vai errar se você utilizar a fórmula? Claro que não. Vamos fazer a resolução através da fórmula, assim, de uma forma bem seca, e depois a gente faz uma resolução de um outro modo aqui que é bem interessante. Então, como eu quero o total, eu vou providenciar a soma de todos os elementos que ele me fala. Número de elementos de A, 30. B, 60. 50. Número da interseção, 5. Menos a soma daqueles grupamentos de 2 a 2. 15 mais 20 mais 10. Ok? Então, o número de elementos de A união com B vai ser igual a 30 mais 60 dá 90, com 50, 140. 140 mais 5, 145. Menos essa soma aqui, ó. 15 mais 20 mais 10, 30, 45. Então, o número de elementos de A união com B vai dar quanto? 100. Uma das dificuldades que o aluno tem na hora que está resolvendo a questão, e essa alternativa provavelmente tem, é você verificar que na fórmula não consta esses caras aqui. Ó. Observa, ele não trabalha na fórmula. Mas ele foi consultado e não aparece. Então, ele tem que entrar no somatório, porque ele faz parte do universo. Então, o meu resultado que eu tenho que é 100, eu vou adicionar 40, que é essa galera do não. E eu vou obter a resposta que vai dar quanto? 140. Legal? E acertou? Mas vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhada numa segunda forma de resolução. Bem, vamos observar o que está acontecendo aqui. Se você olhar com calma, o número 5 ele vai estar dentro do 20, vai estar dentro do 10 e vai estar dentro do 15. Mas ele também vai estar dentro do 30, dentro do 60 e dentro do 50. O que a gente tem que fazer? A gente tem que começar a fazer as exclusões para esses números não ficarem aparecendo toda hora. Quem gosta de matemática e de história são 15, mas eu tenho 5 que também gosta, porém gosta de português. Eu vou retirar esse cara daqui. Vou retirar ele daqui. 15 menos 5 vai ser quanto? 10. Então eu tenho 10 pessoas que gostam somente de matemática e história. Mas o total de matemática e história são essas 10 mais essas 5 que vão dar 15. Ok? O que é que eu vou fazer? Eu vou retirar das outras duas interseções da mesma maneira. Retiro a 5 daqui. Eu vou ficar com 15.
Vou fazer uma marcação especial desses resultados. E vou retirar também daqui, que eu vou ficar com quantos? 5. O número de cima que está em azul representa o total das duas. E o número que está dentro do círculo representa somente as duas, tá ok? Isso eu fiz nas 3 interseções. O que eu vou observar? Se eu fizesse a soma, no primeiro momento, 15 mais 5 dá 20, com 30 dá 30. Eu estava igualando esse número aqui. Aqui vai ficar sem ninguém. Mas essa conta seria errada. Por quê? Esse número 5 estava sendo computado 2 vezes. Na verdade, 3, porque ele estava entrando aqui e aqui. Eu vou trabalhar com esses números somente aqueles que estão dentro do círculo. E vou fazer uma soma separada aqui. 5 mais 5 mais 10. Isso aqui vai dar quanto? 20. E eu vou retirar esse 20 daqui de dentro. Menos 20. O que significa esse 10 que eu achei aqui agora? Esse 10 representa a quantidade aqui somente de matemática. Tá? Vou fazer a mesma coisa para a história e para português. Uma das coisas que eu gosto de fazer é fazer essa conta, embora seja simples, e colocar separada, porque ela serve como prova real para você. Eu vou colocar aqui, ó, 10 mais 5 mais 15. Isso aqui vai dar quanto? 30. Pega esse 30 e tira daqui. Então eu vou ter 30 elementos que gostam somente de história. E agora eu faço a mesma coisa com 50. Eu pego esses 3 aqui, vai ficar 5 mais 5 mais 15, que vai me dar 25 e retiro daqui. Tá ok? Eu vou ter 25 elementos que gostam somente de português. E como é que eu faço para achar a soma agora? Vai ficar bem mais rápido do que a outra. Vou fazer um pequeno esboço do que está acontecendo aqui. Tá? Nós temos os conjuntos aqui da matemática, o conjunto da história e o conjunto de português. Eu vou escolher qualquer um conjunto, não me interessa qual. Eu vou pegar pelo conjunto da matemática. Esse conjunto, eu vou pegar a totalidade de elementos deles. Quantos são que estão aqui? Ó? É o número de cima, 30. E agora eu vou pegar os elementos que foram circulados, aqueles somente. Somente desse aqui são quantos? 30. Somente desse aqui são quantos? 15. Somente desses aqui são quantos? 25. E também não posso esquecer esse cara aqui dentro, que foi consultado e não entrou no balanço. 30 mais 30, 60, com 40 dá 100, mais 40, 140. Bateu o mesmo resultado. Esse jeito aqui, ele é mais eficiente quando você está resolvendo a questão, porque vai ter questão que vai colocar os valores somente ali dentro e esses valores somente não constam da fórmula. E quando você for resolver, vai dar uma consta monstruosa. Tá legal? Eu vou fazer uma verificação. Eu achei para o primeiro conjunto. Será que eu acho para o segundo conjunto? Vou pegar esse conjunto aqui. A matemática, história e português. Pego o total de história. O total de história é quanto? 60. E agora, as outras que voltaram, eu vou pegar a parte do somente deles. Aqui vai ser 10. Aqui vai ser 5 e 25. Não posso esquecer o não, que dá 40. Olha aqui, ó, 100 mais 40, 140. Não importa qual conjunto que você pegue, a resposta tem que dar a mesma. Legal? Essa maneira aqui é bem interessante para você resolver e ela permite que você resolva uma gama de questões que é diferente da forma que você fica preso na fórmula. Legal? Espero que tenha acertado e vamos agora resolver a nossa última questão. Bem, vamos à resolução da nossa última questão de hoje. Uma empresa exportadora oferece para seus funcionários 3 cursos de língua, inglês, mandarim e japonês. No setor A dessa empresa, todos os funcionários estudam pelo menos uma língua. Olha aqui. Se você me perguntar como seria uma questão de prova, uma referência seria essa questão aqui. Por quê? Ele já lançou a nossa primeira pegadinha para poder resolver. E ela também trabalha com 3 conjuntos. E essa questão aqui é uma daquelas que eu falo para você que se você colocar a fórmula, você vai ficar engessado na hora de resolver, tá? Entretanto, ninguém estuda ao mesmo tempo mandarim e japonês. Dos funcionários do setor A,
sabe-se que 19 estudou mandarim, 15 português, 31 estudou inglês, 17 apenas inglês, 7 apenas japonês. Assinale a opção que indica o número do funcionário do setor A que estuda apenas mandarim. Essa questão ela é boa, ela é muito legal. Tenta resolver e vamos acompanhar a resolução. E aí, conseguiu fazer? Ela tem uma pegadinha muito legal, é aqui, ó. Quando ele fala que ninguém estuda mandarim e japonês, essa interseção que envolve os dois conjuntos, ela tem que estar extremamente o quê? Vazia. Vamos observar o que aconteceu. Inglês. Somente inglês eu tenho 17. Tá? Somente japonês eu tenho 7. Observa. Dentro desses valores, eu tenho um valor que eu não sei que está aqui. Mas eu sei que esse valor foi subtraído de tal forma que eu pegue somente o número 7. Qual é o valor que você subtrai de 7 para chegar a 15? Faz 15 menos 7, que vai dar quanto? 8. Então, eu consegui achar que eu tinha 8 elementos em comum com esse conjunto aqui. Então, esse 8 representa aqui. Observa, eu tenho 31 elementos de inglês, mas eu tenho apenas 17. Vamos fazer a subtração? 31 menos 17. 31 menos 17 vão ser quanto? 14. Eu subtraí 14 daqui. Porém, como eu cheguei nesse número 14? Esse número 14 é a soma dos elementos somente de inglês com mandarim e somente de inglês com japonês. Eu tenho que chegar nesse 14 aqui. Observa que eu já tenho 8. Então, eu vou fazer a mesma conta daqui. Eu vou pegar 14 e vou subtrair de 8. Quanto é 14 menos 8? Dá 6. Então, o número que eu somei com 8 para chegar a 14 é 6. Aqui eu tenho 6. Esse 6 está dentro do mandarim. Vamos retirar ele. 16 menos 9 dá 13. Pronto, eu cheguei na resposta. O número daqueles que estudaram apenas mandarim são 13. Ok? É uma questão muito legal e, como eu disse, se você resolve pela fórmula, você vai ficar engessado. Tenta procurar algumas questões que estão disponíveis aí na internet que trabalham com esse tipo e você vai ver que elas não são difíceis, mas requerem uma prática. Legal? Bem, por hoje a gente se despede aqui. A gente tem certeza que está fazendo um resumo da matéria de forma prática e eficiente para você fazer uma boa prova. Legal? Dá aquela curtida e continue nos acompanhando aí no canal Seta do Concurseiro. Um abraço, até a próxima.